Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. Paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for. Eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho.
que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto. Nesse terceiro dia aqui da nossa Semana Santa, espero que você tenha vindo neste lugar com coração e mente abertos para receber a palavra de Deus, para cantar, para entregar a sua adoração através da música, da oração e tudo que for feito aqui à frente, tá bom? Nesse momento a Laura vai fazer o sorteio com vocês. Todos já receberam os números? Então, vamos aos sorteios, então. Vamos lá, hein? Vou chamar aqui você, vem cá. Gabriel. Tira um número aqui e abre pra gente. 8. Número 8. Ah, o Vinícius. Pega mais um. Era por causa do filme. Pode vir aqui, Vinícius, escolher o que você vai querer. Júnior, dá para ele escolher ali. 1. Olha, número 1, hein? Esse aí achou que nunca ia sair. Né? Tá aqui o número 1. Pega outro. Muito bem. Pode escolher aí um livro, uma revista. 14. 14. 41. É 41 ou é 14? 41. 41, gente. 41, quem é? Pode vir aqui então. Vamos lá, vamos chacoalhar esse negócio. Quarenta e três. 43. O André, muito bem. Vamos mais, hein? Que tem mais presente. Sorteia aí, Gabriel. Nove. Número 9. Eu acho que é o 6. O seu é o 9? Parece um 6, mas se sair outro, aí vai 9. Vinte e oito. 28, ninguém? Tem só mais 2 números para hoje.
Temos a semana ainda 15. para mais coisas. Número 15. A Lúcia de novo? Que isso, hein? É a família, gente, é a família. Ne? 7. Número 7. Muito bem, pode vir. Acabou, né? Tem mais 2? Tem mais um? Sorteia mais um aí. O último. Vinte e cinco. 25, ninguém? Quarenta e 47. A Renata. Muito bem. Obrigada, viu? Olha, vai ter mais prêmios durante a semana, viu? Então, se você não ganhou hoje, tem esperança. Tá bom? Pois é, né? Som. Bem, eu gostaria de convidá-los a, neste momento, pararmos para louvar o nosso Deus com dois hinos. Peço que você ocupe confortavelmente o seu lugar, que possamos nos aquietar diante do Senhor neste momento, tá bom? Esse é o nosso primeiro dia aqui embaixo, é compreensível o entusiasmo de todos vocês, mas neste momento eu quero convidá-los para cantar em louvor ao nosso Deus. Vamos cantar o primeiro hino, Jesus tomou meu lugar. O malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande amor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou
agora que nós cantamos com todo o nosso coração, essa música maravilhosa que reflete muito o amor de Deus por nós, nós vamos cantar agora o hino Jesus Venceu, para lembrar que Satanás já é um inimigo derrotado. Amém? Ao som, fiquemos em pé. Tá bonito o coro de vocês, viu? Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos juntos para poder adorar o nosso Deus nessa semana especial de Semana Santa, que nós possamos sempre buscar o nosso Senhor. Nós vamos fazer agora um momento de oração
Nós temos 2 motivos pelos quais nós estaremos orando esse dia, que são os pedidos que foram colocados aqui na caixinha. E eu faço o lembrete de que a caixinha está ficando todo dia, vai ficar no cantinho visível, para caso você tenha algum pedido para fazer, é só colocar aqui que nós estaremos orando todos os dias pelos pedidos. Eles não são públicos, o Espírito Santo é o único que sabe o que está escrito. Então, você pode abrir o coração e pedir aquilo que o seu coração está precisando, né? E o segundo motivo de oração do dia de hoje é a nossa capacidade e sabedoria para escolher e lidar com os desafios da nossa vida. E para falar sobre esse tema, né, fazer essa oração, antes eu peguei uma reflexão da nossa irmã Ellen White, e eu vou ler para a gente brevemente. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Não lança pedras sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e aço no fogo, a fim de provar que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição, para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Que essa reflexão da irmã nos mostre, então, que nós fiquemos felizes quando a gente passa por dificuldades, porque é assim que o nosso Senhor quer que nós nos lembremos das promessas que Ele faz de que Ele nos guardará, de que Ele nos amparará, né, diante das dificuldades. E eu anotei um versículo de Isaías 41:10, que eu acho que é uma promessa muito linda que o Senhor nos faz, que a gente possa sempre ter essa promessa em mente. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Aqueles que puderem se ajoelhar para a gente falar com o nosso Deus. Pai de amor, misericórdia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia em nossa vida, pelas graças, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para te louvar, te dar toda a honra e toda a glória que o Senhor merece. Estamos aqui com uma caixinha de pedidos, que cada pessoa com o coração aberto, esperançoso, confiante que o Senhor é o único capaz de resolver todos os desafios que as pessoas estão passando na sua vida diária, colocaram, depositaram, que o Senhor, Pai, possa tomar cada pedido aqui escrito em suas mãos, possa realizá-los, se assim for, de acordo com a tua vontade. Estabeleça em nós, ó Pai, a sabedoria e o discernimento para que nós possamos escolher quais lutas, quais batalhas devemos lutar no nosso dia a dia, quais batalhas devemos deixar na sua mão e o que o Senhor precisa que nós façamos. Esteja conosco, ó Deus, dando-nos sabedoria para lidar com todas essas dificuldades. E, na verdade, nós o agradecemos, ó Pai, por todos os desafios que o Senhor nos coloca, pois sabemos que assim o Senhor está nos preparando para o reino que o Senhor quer que nós estejamos no final. Esteja conosco, abençoe o pregador, que o pastor possa falar de Ti, do Seu amor. É o que te peço, te agradeço, e faço isso em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Boa noite. Vocês estão felizes, né?
Que bom. É muito bom recebê-los aqui. Eu acho que a gente mudar um pouquinho o ambiente é sempre bom. Se puderem acender as luzes aqui, eu sou mais bonito e iluminado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ontem nós estudamos sobre o primeiro sinal que Jesus realizou, né? Em Caná da Galileia. E eu disse para você de duas palavras que são muito importantes dentro do quarto evangelho. Quais são essas palavras? Duas palavrinhas. Sinais e crer. O verbo crer. Essas duas palavras, né? Um substantivo e um verbo. Elas são importantíssimas. E elas vão funcionar como uma espécie de regente do texto. Você vai encontrar essas palavras se repetindo nas histórias. Hoje a gente vai contar a história de Nicodemos. E nessa história aparecem essas duas palavras. A palavra sinal ou sinais, né, que ele fala. Eu vejo, as pessoas veem os sinais que você faz, ele fala isso para Jesus. E aparece o verbo crer ali, na história de hoje. Ontem a gente viu qual que é o objetivo do quarto evangelho. Está lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Alguém gostaria de ler? João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Alguém gostaria de ler? Diego, lê para a gente. Ok, muito obrigado, Diego. Estão vendo? Eu não estou inventando nada. O próprio João disse, e ele usa no final, né? Que ele escreveu esse livro com o objetivo de registrar os sinais que Jesus realizou. E para que ele registrou os sinais? Para que vocês creiam. João é o último livro da Bíblia a ser escrito. Que foi escrito? João escreveu o livro do Apocalipse entre os anos 90 e 95. Ele foi exilado numa espécie de desterro político pelo imperador Domiciano, imperador romano, e foi nesse período que ele escreveu Apocalipse. E aí ele vai para Éfeso depois e escreve o quarto evangelho. Entre os anos 95 e 100, João morre no ano 100, de causas naturais. Ele não morreu como os outros morreram. Ele não foi um mártir, se bem que a tradição conta que jogaram ele numa tigela, num caldeirão de óleo fervendo, e nada aconteceu. Isso não está na Bíblia, isso está em livros dos pais da igreja. O curioso é o seguinte: por que João escreve o quarto evangelho se já existiam os outros três? Porque ele tem um objetivo. Ele falou assim: eu estou escrevendo para que vocês acreditem. João, ele ensina o leitor do livro dele a viver sem a presença física de Jesus. Olha que bonito isso daqui. Ele está preparando a audiência, porque ele está morrendo. João é a última testemunha ocular dos fatos. Ninguém, você já imaginou? Jesus era o único ser humano naquela ocasião na terra que tinha visto Jesus em carne. Ele era o último elo entre os acontecimentos que ele presenciou ali na Galileia, na Judéia, junto com Jesus. E mais ninguém tinha na cabeça, tinha visto as memórias
que ele tinha. Então ele fez questão de registrar isso, de escrever num livro os sinais que Jesus havia realizado. E o objetivo é para que você creia. Então você é bem-aventurado quando crer sem ver. Isso é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre Nicodemos e o título do sermão é Na Calada da Noite. Fé e vida pública. A Tainá orou aqui pelos desafios da vida. E é possível que muitas pessoas creiam em Jesus, mas elas tenham dificuldade de manifestar a fé delas. Talvez elas tenham vergonha de manifestar a fé. Talvez elas tenham medo de manifestar a fé. Porque quando você se posiciona, você sai do campo neutro. Aliás, se você não se posicionar ao lado de Jesus, você já se posicionou. Quando a gente toma uma decisão pública e a gente diz assim, olha, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu sou um seguidor dEle, certamente você vai gerar algum desconforto para você. Isso daqui é um sermão bastante impopular, é uma fala muito impopular, porque a maioria dos pregadores vai dizer para você dos benefícios de seguir a Jesus. Eu quero mostrar aqui as letras miúdas do contrato. Eu quero mostrar que seguir a Jesus tem seu ônus também. Não é apenas bônus. Você não é só beneficiado, você vai ter dificuldades ao seguir Jesus. Hoje é o capítulo 3. Amanhã nós vamos ver o capítulo 4 de João. Então abra sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Capítulo 3. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Então, João capítulo 3 está depois de João capítulo 2. Você vai achar aí com uma certa facilidade. Todo mundo encontrou? Sua Bíblia está aberta? Seu coração está aberto? Sua mente está aberta? Feche só os seus olhos agora. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos. Nós nos reunimos aqui debaixo da bandeira ensanguentada de Emanuel. Queremos sinalizar que o reino de Deus está nesse local. Nos reunimos não para ouvir um homem falar, não para ouvir um pregador, um pastor falar, mas queremos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, enche-me com Teu Santo Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. Concede o Teu Espírito a essa congregação de santos que se reúne aqui para ouvir o Senhor. Que eles tenham facilidade para compreender. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse... Olha que interessante. Você estava esperando eu ler mesmo. Nicodemos, quem era Nicodemos? Era um fariseu apenas? Quem era Nicodemos? Ele era um dos principais fariseus. E ele foi se encontrar com Jesus em que momento? Olha que curioso. Ele foi se encontrar com Jesus à noite.
Amanhã a gente vai ler o capítulo 4 e a gente vai descobrir que o capítulo 4, o personagem ali não é um homem, é uma mulher. Quem é essa mulher? Mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Uma mulher de vida duvidosa, não era? A vida dela era assim, uma vida certinha? Que horas que ela foi se encontrar com Jesus? Ela se encontrou porque quis? Na verdade, foi Jesus que encontrou ela. Olha que interessante, os capítulos estão se contrastando. João, ele escreve de um jeito bem legal. Ele escreve contando uma história que se conecta com outras histórias. Se conecta não por somatória, mas por contradição. Nessa história você tem um homem. Na história do capítulo 4 você tem uma mulher. Na história de hoje você tem um homem prestigiado. Ele era um líder religioso dos principais dos fariseus ali de Jerusalém. Ele estava na cúpula. Ele fazia parte da elite religiosa de Israel. Aquela mulher era totalmente desprestigiada. Você acha que ela foi buscar água ao meio-dia por quê? Ninguém busca água ao meio-dia, no calor da Judéia. Se bem que ela não tá, ali não é bem a Judéia, né? Ali é Samaria. Ninguém busca água em Israel, ou buscava água em Israel ao meio-dia. Você busca quando não tem sol, de manhã cedinho. Final da tarde, talvez. Mas no calor do dia, ninguém busca água. Ninguém queria andar com aquela mulher. Aquela mulher ali era desprestigiada. Nicodemos busca Jesus no meio da noite. Jesus vai em busca daquela mulher no meio do dia. Olha que legal isso aqui. Então, prestem atenção sempre no texto bíblico. O verso fala, este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Está vendo? Eu não estou inventando nada aí, ó. Eu só estou lendo o texto. Estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que legal. Jesus chega para Nicodemos e fala assim, ó, Nicodemos, primeiro que Nicodemos chega para Jesus e ele já chega realmente elogiando e reconhecendo quem é Jesus. Ele fala assim, mestre, sabemos que você vem de Deus, porque quem não vem de Deus não pode fazer os sinais que você faz. Ele chama ele de Rabi. Isso aqui é muita coisa. Para um fariseu chamar Jesus de Rabi, porque Rabi significa meu mestre. É isso que significa, meu mestre. A palavra Rabi aqui é uma palavra que está no grego, mas é uma adaptação do hebraico, né? Ou do aramaico também pode ser. O aramaico às vezes chama Jesus de Rabone, né? Você vai ver Maria Madalena chama ele de Rabone, isso é aramaico, ela está falando. Mas aqui está uma adaptação provavelmente do hebraico, porque Rav é a palavra para alto, é a palavra para grande, é a palavra para muito. A gente não chama o patriarca de Abraão, né? Abraão em hebraico é Avraam. Esse Ra é de muito, né? Pai de muitos povos.
ou Avram, né? Pai muito elevado, pai muito exaltado. Então esse Rav aqui é de alto, elevado, exaltado. Ou seja, ele está colocando Jesus numa posição privilegiada. Ele está dizendo assim, meu líder, meu rabino, ele está dizendo meu mestre. É isso que ele está dizendo para Jesus. Mas Jesus não se ilude, veja, Jesus, ninguém conseguia afetar Jesus. É muito curioso, porque qualquer um se sentiria prestigiado, né? Falar assim, um dos principais fariseus reconheceu a minha autoridade. Até que enfim alguém reconheceu. Já que eu vim mesmo para eles, que bom que alguém do povo deles, um dos principais, reconheceu a minha autoridade. Mas Jesus não fica afetado com isso. Nicodemos aqui chama a Jesus de meu mestre e ele não fica afetado. Ao contrário, parece que ele despreza a fala dele, ele ignora. Porque Nicodemos chama Jesus de meu mestre, e aí Jesus responde, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele desconsidera. Sabe quando uma pessoa, é a mesma coisa de alguém chegar para você e fazer uma pergunta e você responder outra coisa totalmente diferente. Jesus aqui parece ignorar o elogio ou o reconhecimento de Nicodemos. Jesus não é afetado pelo aplauso. Ele chega para Nicodemos e fala assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquilo ali, irmãos, foi Jesus, assim, desculpa a expressão, é como se ele tivesse ido com os 2 pés no peito de Nicodemos. Jesus, é como se estivesse falando assim, não vamos perder tempo com pompa e circunstância. Eu preciso falar urgente com você. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, ele parece desconversar, né? E ele fala assim, mas como é que alguém pode nascer de novo? Um homem pode nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Às vezes você se pergunta, né? Por que essa pessoa não enxergou isso? Por que ela não consegue ver isso daqui? Como é que Richard Dawkins não consegue enxergar que o Deus veterotestamentário, que ele chama de malévolo, que ele chama de fanfarrão, que ele chama de filicida, pestilento, que ele adjetiva de um jeito pejorativo, como ele não consegue perceber que esse Deus ele é bondoso, que ele é amorável, que ele ama as pessoas, que ele cuida, que ele se envolve, que ele se preocupa? Como que ele não consegue perceber isso? A resposta é simples. Ele não nasceu de novo. Só alguém convertido consegue entender. Jesus falou assim, se você não nascer, você não pode ver o reino. Pela primeira vez ele falou, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no segundo momento ele fala, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você nunca vai entrar num lugar que você não desejou. E você nunca vai desejar um lugar que você nunca viu. É por isso que é necessário fé, é necessário crer, e para crer é necessário nascer de novo. E aqui a palavra grega é a palavra anoten, que é traduzida como de novo. Mas na verdade, ao pé da letra, anoten significa do alto. É claro que se a gente traduzisse nascer do alto, nós que somos de mentalidade ocidental, a gente não ia entender muito. Quer dizer, não você já entende porque você é crente, porque você talvez frequenta a igreja, você entende a linguagem teológica, bíblica, você tem cultura bíblica na sua vida. Mas o ocidental comum, mediano,
Ele não entende essa linguagem, nascer do alto. Como assim nascer do alto? É o nascer espiritual mesmo, porque o nosso nascimento foi aqui embaixo. Foi terreno, terrestre. Nascemos mesmo da carne e do sangue. Mas nós precisamos ter um nascimento espiritual. Nós precisamos nascer em Deus. Nós precisamos nascer no coração de Deus, porque para Deus a gente já existe, mas muitas vezes Deus não existe para a gente. Sabe, os desafios da vida pedem que você inclua sempre Deus na sua vida. Mas a maioria das pessoas, quando inclui Deus na vida, sempre inclui Deus de maneira utilitária. Chega a Deus como se fosse um balcão de negócios para pedir coisas. Senhor, eu estou orando porque eu quero isso. Eu quero aquilo outro. A gente pouco vai até Deus para ter uma conversa com Ele. Para dizer para Ele, derramar o coração e dizer assim, Senhor, a vida aqui está difícil. E eu estou entendendo que não dá para viver só com as ideias que a gente tem aqui nesse mundo. Não dá para viver disputando se esse grupo está certo, porque acredita nessa ideologia, ou se aquele grupo é que está certo, porque acredita naquela ideologia. Senhor, eu estou entendendo que a gente tem que transcender. A gente tem que sair do aqui e agora e dar uma olhada, assim, dar uma espiada por cima da humanidade. A gente tem que chegar até Deus e falar para Ele assim, Senhor, eu estou entendendo que a gente precisa mais do que eu tenho vivido até aqui. Eu preciso ser parte do Teu reino. Eu não posso ser do partido A, B ou C, da ideia A, B ou C. Eu não posso estar contente em simplesmente nascer, gerar e depois morrer. Eu preciso ver uma vida com mais propósito. Aliás, eu preciso encontrar um propósito. E aí você começa a descobrir que o propósito, na verdade, da vida, e a grande sacada da vida, é viver o reino de Deus aqui. Sabe por quê? Porque a gente, depois que recebe Jesus, a gente vira um ser meio que híbrido. A gente é humano, continuaremos humanos até o final, né? Isso nunca vai mudar. Mesmo quando nós formos glorificados, nós seremos seres humanos glorificados. Mas eu estou dizendo dessa questão de ser um ser híbrido, no sentido de que a gente é um cidadão aqui, eu vou pagar os meus impostos, eu vou viver a minha vida, eu vou constituir família, eu vou ter um namorado, eu vou ter uma namorada, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ter um emprego, eu vou galgar degraus dentro da empresa, eu vou crescer intelectualmente, eu vou me desenvolver. Mas para quê? Para ganhar dinheiro? Para ter aplauso? Para ter reconhecimento? Será que a vida é só isso? Aí você começa a descobrir que a vida é de fato você viver aqui como um cidadão, aqui, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Você começa a olhar para o céu e você começa a descobrir que você é um cidadão que tem dupla nacionalidade. Você é brasileiro, mas você também é um cidadão do céu. E talvez seja isso que Nicodemos estava descobrindo, porque até então ele só tinha os aplausos dos outros fariseus, e ele achava que a vida era aplaudir o outro. Ele chega aplaudindo Jesus, chamando Rabi, mestre, meu mestre. Sabemos que você vem de Deus, porque os sinais que você faz, ninguém faria, se não viesse de Deus. Jesus olha para ele, na calada da noite, e Jesus sabe que por detrás do discurso tem uma outra mensagem. A mensagem é: por que esse cara veio me procurar de noite? Nicodemos não procurou Jesus durante o dia, porque ele se preocupava com a influência que ele tinha sobre os outros. E ele pensou assim: eu não vou levar os outros, porque assim, você imagina a sinalização de Nicodemos se encontrando com Jesus no meio do dia. Israel
inteira, a nação toda, ficaria de olho e seria uma espécie de Big Brother mesmo. Todo mundo olhando para aquele encontro, todo mundo atento para aquele diálogo, e muita gente se converteria. Muita gente seria levada a Jesus por causa da influência de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não quis aquilo. Ele não quis dividir a glória dele com Jesus. E ele vai se encontrar com Cristo no meio da noite, para que ninguém veja. Para que ninguém veja. Ele não quer declarar a fé dele. Ele não quer tornar público o que ele acredita. Ele vai no meio da noite. E Jesus chega para Nicodemos e fala: você precisa nascer de novo. Você está entendendo? Jesus, ele realmente dá uma de direita no queixo de Nicodemos, porque Nicodemos precisava daquilo. E ele fala para Nicodemos: você precisa nascer do alto, você precisa nascer de novo, porque senão você não vai ver o reino de Deus. E se você não ver o reino de Deus, você não vai desejar o reino de Deus. E aí ele fala pela segunda vez: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Será que você que está aqui não está vivendo uma vida assim? Às vezes você mesmo, às vezes você é adventista. Você não conseguiu ainda publicar a sua fé. Ah, pastor, mas eu fui batizado, eu fui batizada, eu fiz profissão de fé, eu fui lá na frente da igreja. Não, eu estou dizendo onde você trabalha, onde você estuda, na sua família, com quem você convive. E eu não estou dizendo para você ser uma pessoa desagradável, não é nada disso. A gente precisa ter etiqueta social para pregar o Evangelho. A gente precisa ser boa gente para pregar o Evangelho. Eu só estou dizendo que você precisa declarar a sua fé. Será que não tem alguém aqui que está precisando ouvir isso? O texto no verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é cuidado por eu dizer: você precisa nascer de novo. Jesus direciona a mensagem para ele: você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Ouvir aquilo não deve ter sido muito fácil, porque olha o nome dele: Nicodemos, o vitorioso do povo. Literalmente o nome Nicodemos significa isso: o vitorioso do povo. E ele ostenta aquele nome, porque assim, o nome de alguma maneira dentro do judaísmo, claro, esse é um nome grego, né? Esse é um nome grego. Provavelmente ele tinha um nome hebraico, muito provável. É tipo Saulo, né? Saulo é um nome grego, mas o nome de Saulo, na verdade, era Shaul, né? Saul é o nome do primeiro rei de Israel. Esse é o nome dele, Saulo, Saul, né? Provavelmente ele tinha um outro nome, um nome judaico, mas esse nome aqui está mais parecido com um título para mim. Porque o nome significa o vitorioso do povo, aquele que venceu no meio do povo. E aí Jesus chega para o vitorioso do povo e fala assim: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nome. Você precisa de uma nova certidão de nascimento. Você precisa de um novo RG. Você precisa de um novo CPF. Você já imaginou você chegar para o homem mais rico do Brasil, João Paulo Lemann, pelo menos eu acho que ele era, até pouco tempo era o Joseph Safra, mas ele já morreu, né? João Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, dizer para ele assim: olha, sua fortuna não vale nada. Seu nome não vale nada. Né? Você precisa nascer de novo, você precisa se converter, cara. Você já imaginou alguém chegando para um cara desse e fazendo esse discurso? O cara, no mínimo, ia falar assim: quem desdenha quer comprar mesmo, né? Você está falando isso é porque você não tem.
Jesus está chegando para Nicodemos e falando assim: Nicodemos, acorda. Você não é essa garrafa de água no deserto aí não. Ou você nasce de novo, ou você não vai entrar no reino de Deus. E aí, Jesus continua e diz no verso 8 para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creram quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Está vendo? A tônica da escrita joanina continua aqui. Ele fala dos sinais lá no começo, ele fala assim, ó, você precisa crer, você precisa acreditar. E é aqui nesse texto que aparece o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto mais famoso está nessa sequência aqui. Olha que preciosidade, olha que coisa linda. Só que o texto termina, e o texto não diz se Nicodemos se converteu. O texto termina e ele deixa o leitor meio que no vácuo. Porque a pergunta não é necessariamente se Nicodemos se converteu. A pergunta é: o que você vai fazer com esse diálogo? Você vai mudar de vida? Você vai se converter? Você não precisa, será que você não precisa declarar sua fé publicamente? O texto termina meio que, porque na verdade o texto está falando não só de Nicodemos, mas ele está falando um pouco da gente. Mas eu não quero deixar você muito curioso, eu quero te mostrar o que aconteceu com Nicodemos. Abra sua Bíblia, são os últimos 2 versículos dela. João capítulo 7, versículo 50. E eu já vou para o final e eu vou fazer um apelo. Então, vou pedir para o pessoal do som botar uma música para chorar. Vou fazer um apelo. João capítulo 7, versículo 50. Quem pode ler? Ok. Está vendo? Ó? Nicodemos, aquele que havia procurado antes de Jesus, perguntou-lhes. Aqui, Nicodemos vai defender Jesus diante de outros fariseus e diante dos sacerdotes. Se você ler o resto do texto, você vai ver que ele vai estar defendendo Jesus, porque os guardas, os saduceus, né, que são os sacerdotes, e os fariseus vão dizer assim para os guardas: vocês não trouxeram ele? E ele vai defender Jesus diante dessa audiência. A outra passagem é João capítulo 19, versículo 39. João 19, verso 39. Quem gostaria de ler? Sim, Lúcia. Ok, olha só, aqui é o momento do... Jesus já tinha sido crucificado e ele seria embalsamado. Nos 2 textos, são esses os únicos 2 textos, além do capítulo 3, que você encontra Nicodemos. Você encontra Nicodemos defendendo Jesus diante de outros fariseus, diante dos saduceus e diante dos guardas. Você encontra Nicodemos colaborando financeiramente para embalsamar o corpo de Jesus. Então,
eu acho que você já tem uma resposta do que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos se converteu. Ellen White escreveu que ele pegou a fortuna que ele tinha e ele investiu no ministério de Jesus. Agora a pergunta está na sua mão. E eu queria perguntar justamente para quem ainda não foi batizado. É aqui o momento do apelo. Vocês veem que os meus apelos, eles não são... Eu até brinquei, põe uma música para fazer chorar. Não é para fazer chorar. É música para decidir mesmo. Aliás, nem precisa nem de música. Eu falei da música brincando mesmo. Mas eu queria perguntar, quem ainda não é batizado e gostaria de declarar... E eu não vou nem falar assim, quem quer se batizar, não é isso. Eu vou perguntar isso daí na sexta-feira. Então, se você não quiser vir na sexta-feira para declarar que você quer ser batizado, não venha na sexta-feira. Vou perguntar na sexta-feira. Mas hoje eu quero perguntar, quem que não é batizado aqui, que quer declarar publicamente a fé em Jesus? Eu queria que se levantasse. Na igreja adventista. Eu queria que se levantasse. Muito bem. E eu vou pedir mais, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. As crianças sempre me salvam. Vem aqui. Pode vir aqui. Vocês vão ficar de frente para a igreja e eu vou dar as costas para vocês aqui nesse momento. Vocês responderam ao apelo que eu fiz no sábado. Tá? Vocês duas, acho que é a primeira vez. Sábado vocês não estavam no apelo. Mas eu quero valorizar a decisão de vocês aqui também. Tá bom? E eu quero dizer o seguinte, quando eu pedir para vocês virem aqui à frente, eu estou preparando vocês. Talvez vocês falem assim, não, o pastor está constrangendo de chamar a gente, ele pediu para levantar a mão no sábado, depois ele pediu para ficar em pé, depois ele pediu para vir à frente, mas é estratégia de apelo. Mas você vê que meu apelo é muito ruim, ninguém atende. Mas do fundo do meu coração, eu estou preparando vocês para um dia eu chamar vocês para dentro do tanque batismal. É isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque receber Jesus na vida é relativamente fácil. Eu vou explicar por quê. Você responder a um apelo que te faz chorar, que emociona o seu coração, é relativamente fácil. E hoje aqui, e os meus sermões, eles são muito racionais. Claro, às vezes eu me emociono também com o texto. Eu me emociono com o relato. Mas assim, o que eu quero preparar vocês é para viverem uma vida com Jesus. Porque, pergunto para vocês, o que é mais fácil, casar ou permanecer casado? Permanecer casado é mais difícil. Vocês sabem, eu estou casado já há 21 anos, 39, 22 anos, errei, 22 anos eu estou casado, é isso mesmo, 22, eu casei em 2001, 22 anos, não está gravando não, né? Não está gravando não, né? Está gravando? Oh meu Deus do céu. Eu errei por um, mas eu consertei. Amor, eu consertei. 22 anos. E eu vou ser sincero, eu já conversei isso com a Vanessa. Quando a gente se casou, a gente achou a maior luta. Nossa, que dificuldade é fazer um casamento. Mas a maior dificuldade é você se manter nesse casamento. Sabe por quê? Você começa a ver o vizinho se separando. Você vê o outro vizinho brigando. Você vê um parente com incompatibilidade de gênios. Aí, de repente, você começa a perceber que você também não tinha percebido coisas na sua esposa, e ela não tinha percebido coisas em você. Permanecer casado é muito difícil. O que eu estou querendo fazer com vocês não é simplesmente vocês responderem a um apelo emocional. É vocês permitirem viver uma vida com Jesus para o resto da vida. E os pequenos aqui, eu conheço gente que tomou a decisão na idade de vocês, e se batizou na idade de vocês,
e está até hoje firme com Jesus. Firme com Jesus. Que Papai do Céu abençoe vocês, viu? Eu quero orar e eu queria pedir nesse momento que a igreja se levante. Nós vamos orar aqui juntos e depois nós vamos ter a mensagem, o hino final, que vai ser um hino congregacional, então você já fica em pé, mas eu quero orar com vocês nesse momento. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Rei, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite de segunda-feira, uma noite que eu não esperava essa quantidade de pessoas na igreja. Eu fui positivamente surpreendido por esse apelo aqui no final. Quantas pessoas responderam não ao meu convite, mas responderam ao convite do Senhor. Estão manifestando publicamente a fé em Jesus. E eu oro para que o Senhor dê forças a cada um deles. Que o Senhor dê forças aos pequeninos que estão tomando a decisão na mais tenra idade. Que o Senhor dê forças a essas queridas irmãs que já na experiência da vida estão tomando a decisão. Que cada um deles veja o reino de Deus, deseje entrar no reino de Deus, e ao nascer da água e do Espírito, ao serem batizados, ao entrarem no tanque batismal, ainda esse ano de 2023, que eles possam estar se preparando para o reino dos céus. E que eles, ao serem batizados através da água, simultaneamente sejam batizados pelo Espírito. Por Jesus, eu faço essa oração. Amém, Senhor. Vamos cantar o último hino. Gostaria de convidá-los a ficar em pé. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. Extravagante, infinito, e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pode me afastar. O amor de Deus tome pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, expectativas que eu já vivi, não vão cumprir
bênção final com você aqui nesse momento. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar. Senhor, eu oro e eu profiro aqui a bênção que o Senhor ensinou a Arão e a seus filhos para que abençoassem a todo Israel. E eu digo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz a todos. Espero vocês amanhã. Tem uma recepção aqui para vocês, aqui, um chazinho. Aproveitem esse momento.